Coelho e eu sou a sua coach. Eu ajudo mulheres que estão um pouco perdidas a se encontrarem na vida. Se esse é o seu caso, já se inscreve aqui no canal e assina, clica no sino para você receber todos os vídeos nos dias que eles chegarem. E como a gente fala sobre estar perdida na vida e seguir em frente, a gente não pode carregar o peso do passado. Se esse é o seu caso, assista esse vídeo até o final. Independente da sua fé, você já deve ter ouvido falar da oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus fez. E um trecho muito conhecido dessa oração é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu fui procurar na Bíblia nessa questão de perdão e auto-perdão, porque muita gente está falando sobre isso, né? E não existem versículos que falem sobre auto-perdão, sobre a necessidade de você se perdoar. Existem versículos que falam sobre você pedir perdão a Deus e Deus te perdoa, e você perdoar o próximo. Vamos começar pelo segundo caso, porque embora o vídeo seja sobre você se perdoar e seguir em frente, muitas vezes a gente não segue em frente porque a gente não perdoou outras pessoas. E se você é adepta da oração do Pai Nosso, se você fala como uma frase bonita decorada, um texto bonito decorado, mas você não vive essa realidade, você está carregando isso para você. Então, quando você fala, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, mas você não perdoa os seus devedores, isso quer dizer que você está falando para Deus não te perdoar. E quando você não perdoa alguém que fez algo, e aí eu não vou entrar no mérito se a pessoa estava errada e no grau, na profundidade do erro que a pessoa cometeu, é que na verdade você está achando que você nunca seria capaz de cometer um erro no mesmo nível. E como humanos falhos, todos nós temos tendência a fazer coisas que nós nem imaginamos. Positivas sim, mas negativas também. Nós temos muito potencial para fazer coisas erradas. Nós temos muito potencial para ferir pessoas. Nós temos muito potencial para fazer coisas que às vezes a gente nem imagina. Quando a gente é colocado à prova, a gente acaba se surpreendendo com o nível de maldade que tem no nosso coração. Mas aí isso exige um nível profundo de autoconhecimento, que eu espero que você caminhe para chegar lá. Então, falando brevemente sobre a necessidade da gente perdoar o próximo, porque quando a gente perdoa o próximo, Deus também nos perdoa, vamos para a parte principal desse vídeo, que é o auto-perdão. Como eu falei para vocês, eu não encontro na Bíblia, não existe menções que Deus fala que nós devemos nos perdoar. Mas, por outro lado, a Bíblia é recheada de versículos que falam sobre o poder de transformação que existe quando você confessa seu pecado e Deus te perdoa. Por que eu vou vir com esse viés da Bíblia? Porque eu sou cristã e também porque eu acredito que a Bíblia é o livro que melhor trata essa questão de nossa natureza ruim, precisarmos de Deus para lutarmos contra essa natureza ruim, mas que quando confessamos Ele nos perdoa e nós temos o direito de caminhar, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Existe até um termo, um trecho na Bíblia que fala que o nosso pecado, quando ele é confessado, Deus joga no lago do esquecimento e ele não resgata mais. Ele simplesmente esquece o que você fez. E eu acho que isso é o suficiente para você, talvez nem se perdoar, mas você se libertar da culpa. Eu não sei o que você fez no seu passado. Eu não sei se tem alguma coisa que você se envergonha, alguma decisão errada e que hoje você tem que lidar com as consequências, alguma atitude que você tomou e você não teve como voltar atrás e aquilo te pesa até hoje. Eu só sei que a gente precisa deixar o passado para trás. A gente carrega os aprendizados que nós tiramos deles, mas nós não precisamos carregar os erros que nós cometemos na nossa vida. Você já imaginou eu com 35 anos trazendo nas minhas costas todo o peso e toda a bagagem desses 35 anos de vida? Não é possível viver assim. E talvez seja assim que você está se sentindo. Você está tão carregando esses pesos da caminhada que você não tem vivido, você tem sobrevivido. E aí você fala de auto-perdão, então eu vou mudar esse nome. Você precisa se libertar dessa culpa que você está carregando. O título desse vídeo eu escolhi porque justamente eu falo para vocês que a gente tem que saber a vida que a gente quer ter e a gente tem que saber a mulher que a gente quer ser. Isso nos dá o que é uma visão de futuro.
mas você nunca vai avançar para essa direção se você está constantemente lutando contra esses pesos da caminhada. Eu vou colocar um vídeo aqui para seguidoras novas, mas você que está aqui já ouviu falar 10 mil vezes, né? Eu estava num projeto, fiquei fora por quase 2 anos, de última hora eu tive que voltar para o Brasil, de última hora me falaram que eu tinha uma mala de 23 e aí eu poderia pagar por uma mala extra. E em questão de dias eu tive que definir prioridades do que eu traria ou não. Qual seria o excesso de bagagem que valeria a pena para eu pagar? Eu já ia pagar uma mala extra, então ainda assim não seria o espaço suficiente para eu trazer tudo o que eu queria. Deixei coisas lá que eu me lembro, então sei que são importantes, mas por alguma razão não vieram porque eu usei algum critério de prioridade ali. E eu sabia que eu ia pagar aquela mala extra. Então eu teria que escolher muito sabiamente o que viria naquela mala extra para eu não me arrepender do valor que eu ia pagar por aquele excesso. Então eu vou usar essa mesma comparação para a nossa vida. Você tem que escolher sabiamente aquilo que você vai carregar dentro do seu coração, para ver se vale a pena levar esse excesso dentro da sua bagagem. Esse vídeo vai ser bem diferente do que eu costumo. Eu não falo tanto assim de fé e da Bíblia, mas eu preciso falar nesse viés, porque esse assunto é muito importante no mundo espiritual. O diabo, que você às vezes não gosta de falar o nome, mas não tem que ter medo, gente, o diabo já está derrotado. Se você ler a Bíblia, você sabe que ele já está derrotado. O que ele tenta fazer é levar gente com ele, tá? Uma das artimanhas que ele mais usa é a mentira. A história no Jardim do Éden, ele mentiu, ele enganou Eva, Eva enganou Adão, e eles comeram do fruto. E por que eu tô falando isso? O diabo gosta muito de usar a culpa para nos aprisionar, porque ele sabe que quando a gente se sente culpado, quando a gente acredita em mentiras sobre essas culpas, a gente realmente não cresce e a gente vai em direção contrária do nosso Pai Celestial. Talvez você já tenha ouvido falar a história do filho pródigo. O pai que tinha 2 filhos, um dos filhos pediu a herança dele porque ele queria viver a vida do jeito que ele quisesse. Então ele foi e torrou o dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Gastou com mulheres, gastou com conforto, gastou com tudo que ele podia, até que o dinheiro acabou e ele falou, putz, olha, eu tô vivendo aqui, eu tô comendo comida de porco. Eu tô vivendo pior do que os servos do meu pai. Eu vou voltar pro meu pai. E existe aquela coisa, né? Como que eu vou voltar pro meu pai? Então ele ensaia o que ele vai falar. Porque quando a gente toma uma decisão errada, é difícil a gente admitir o erro, né? É difícil pelo orgulho, não é nem por culpa. Primeiro vem o orgulho. Como que eu vou admitir que eu errei? Então ele ensaia e tal, e ele volta pro pai, ele volta para casa e o pai recebe ele de braços abertos. Apesar de ele ter tido aquele processo para aceitar que ele errou, ele sofreu muito, foi humilhado, até ele assumir que ele errou e voltar pro pai dele, no fim das contas, ele podia ter voltado antes. Porque ele foi tão bem recebido que o pai nem tocou no assunto, fez uma festa para comemorar o retorno dele. Só que, como eu falei, o diabo ele é sujo, o diabo ele é mentiroso. Assim como a raiz de Deus é a verdade, na Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A natureza do diabo é a mentira. Então ele faz você acreditar em mentiras que te aprisionam. Só que ele faz tão bem feito que você realmente acredita que aquilo é verdade e você não vê soluções para sair dessa situação. Existem muitos fatos da minha vida que vocês não conhecem. Coisas que eu fiz no meu passado que eu me arrependo demais. Que se eu pudesse, eu teria feito diferente. Mas vamos abrir um parênteses aqui que é estupidez pessoas falarem eu só me arrependo do que eu não fiz. Não, eu me arrependo do que eu fiz sim. Tomei decisões que eu não deveria. Tive tempos da minha vida que eu fiz coisas que hoje eu não me orgulho e eu não tenho como voltar atrás. E por algum tempo, meses e até anos, aquilo voltava para minha cabeça. E eu acreditava que eu era aquela mulher que o meu passado me dizia que eu era. Para mim era difícil tomar decisões nessas áreas específicas porque eu vivia me lembrando dos erros que eu fiz e falei, cara, eu vou cometer esse erro de novo. Nossa, não, eu não posso seguir em frente porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passado. E eu acreditava nessas acusações que voltavam vira e mexe, que às vezes ainda voltam do tipo, você fez isso, você fez isso. Só que o diabo ele faz você lembrar do que você fez e você pensar que você é aquilo. Você fez e agora aquilo é parte de você. Ele coloca um rótulo na sua testa, no seu coração, na sua alma e você acredita que você é aquilo.
Que você não fez e foi um erro e acabou, mas que você é. E por acreditar que você é assim, você não consegue seguir em frente porque você fica, eu não posso fazer tal coisa porque eu sou desse jeito. Não, eu não posso seguir em frente porque eu sou desse jeito. Não, eu já fiz isso no passado, eu não posso fazer isso no presente porque eu vou voltar no mesmo caminho. E você perde oportunidades, você vive numa jaula, você carrega aquela algema, aquela bola de ferro nos seus pés e parece que nada anda, porque nem você consegue sair do lugar. O seu passado está te pesando. Como eu falei para vocês, eu tive alguns erros que eu cometi por anos e eu fiquei com vergonha de voltar para Deus, assim como o filho pródigo teve vergonha de voltar para o pai. Eu fiquei, como que eu vou falar com Deus, como que eu vou orar, tendo feito o que eu fiz, tendo feito mais de uma vez, tendo feito o que eu sabia que era errado. A impressão que a gente tem é que a gente vai falar e Deus vai olhar pra gente com nojo, né? Você, imagina o que você tá fazendo falando comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu não vou te ouvir. A impressão que dá é que a gente vai falar e a voz nem sai, porque a gente tem vergonha de falar, Deus, eu errei. E é interessante que o nosso orgulho é tão grande que para muitos é até difícil admitir, eu errei ou eu pequei. Imagina pecar, que palavra é essa? Que palavra pesada. Pois é, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Nós temos essa natureza dentro de nós. São Paulo para os católicos, Paulo para todos os outros, né? Ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal está todo dia diante dele. Ou seja, se Paulo, que assim, para mim, Paulo, assim, minha admiração eterna, quero conhecê-lo quando eu for para o céu. Se ele tinha essa luta interna, você imagina nós, que não fizemos nem metade do que ele fez nessa terra. Então existe um orgulho muito grande de admitir um erro. E segundo, existe um orgulho muito grande de admitir um erro para alguém que é tão maior do que nós. Você já reparou que é mais fácil você pedir perdão para um amigo do trabalho do que pedir perdão para o seu marido? Você já reparou que é muito mais fácil você pedir perdão para uma pessoa que você conhece há uma semana, mas é muito difícil você pedir perdão para o seu filho? Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais difícil é pedir perdão, porque a gente se sente constrangido de ser vulnerável diante dessa pessoa. Porque a gente ainda tem a necessidade de ser forte, de ser toda poderosa, de ser o que os discursos motivacionais dizem que a gente é, que a gente pode tudo, que a gente descobre que não é, a gente não pode tudo. A gente descobre que a gente é limitado, que a gente faz aquilo que a gente não gostaria de ter feito. E isso barra a gente de crescer. Se a gente já sabe tudo, se a gente pode tudo, como que a gente vai aprender coisas novas? A gente cometeu erro? Não tô nem aí, errar é humano e siga em frente. E a gente não aprende com o nosso erro e a gente comete esse erro de novo. E depois desse erro sendo cometido tantas e tantas vezes, ele vira parte da sua identidade. E aí você toma isso pra você e é mais uma algema no seu braço. Então eu tive que me livrar dessas algemas. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo servindo Jesus, mesmo tendo consciência de quem Deus é, que Ele não é esse Deus que está apontando o dedo, você fez de novo, você está vindo de novo pedir perdão por isso, quantas vezes você já não fez isso? Deus não é assim. Mesmo sabendo disso, eu tinha dificuldade em chegar nele. Muitas vezes eu não sabia nem o que dizer. Eu ficava quieta e eu falava, Deus, eu não sei o que falar, por favor, leia o meu coração. E aí eu tive que decorar um versículo que vocês acreditam em afirmação, né? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu acho que é importante a gente saber quais afirmações que a gente tem que decorar e falar. Porque elas realmente fazem parte, elas grudam no nosso coração, mas se elas são mentiras e se são afirmações vazias, elas não vão te levar a lugar nenhum. Então, se você quer uma afirmação boa para você decorar e repetir todos os dias e se livrar da culpa, eu vou compartilhar que eu usei durante esse tempo em que eu me sentia muito mal, que eu me sentia a pior pessoa, que eu sentia que eu nunca ia ser perdoada. Existe um versículo que é 1 João 1,9, que fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessa para Deus, se você fala, Deus, no passado eu fiz isso, Deus, eu tenho feito essas decisões e eu sei que está errado, mas eu não consigo sair disso. Para mim
é parte de mim. Para mim já é minha identidade, eu não consigo mais me desvencilhar. As pessoas não me levam a sério, nada do que eu faço dá certo, porque eu acredito que eu sou aquilo que eu fiz no meu passado. Eu não consigo esquecer. Eu tento viver a minha vida, eu tento fingir que está tudo bem, eu tento me enganar colocando outros artifícios na minha vida, curtindo com outras coisas, mas o meu passado está ali na minha cabeça. Eu fiz isso aqui. Me perdoa. Sabe o que acontece? Deus, nesse versículo que eu falei, Deus não só te perdoa, que é assim, tá tudo bem. Vamos recomeçar? Tá tudo certo, eu te perdoo. Ele te purifica. O que é isso? Ele tira essa sujeira do seu coração que esse erro te causou. Ele purificar é ir lá no fundo, não é? Quando você fala que a água é limpa, é diferente de água é pura. Muitas vezes a água é limpa, você olha ali a água da torneira é limpa, mas ela não está pura para beber. Então Deus, ele não só te limpa, mas ele te purifica, ele te torna pura. E aí aquela marca do pecado, aquela marca daquilo que você fez e que está te carregando, te consumindo, Deus tira. Eu, por muitas vezes, por meses, e de vez em quando eu tenho que me lembrar, eu falo, Deus, eu fiz isso aqui, e eu te peço perdão. Eu dou nome, tá, gente? Eu te peço perdão. E eu peço perdão porque eu sei que se eu te confesso o meu pecado, você é fiel e justo para me limpar e me purificar de toda injustiça. Por isso eu te peço perdão. E eu sei que o Senhor me perdoa porque eu confio na tua palavra, na Bíblia. Então, se você quer uma boa afirmação para você repetir todos os dias e que vai refletir no mundo espiritual, porque isso é uma questão espiritual, gente. Eu sei que para vocês talvez não faça muito sentido, mas a nossa culpa, ela grita no mundo espiritual. É importante para o diabo que você se sinta culpada, porque quanto mais você se sente culpada, você não corre para Deus. Tem muita gente que fala que o diabo quer que a gente peque. A maior estratégia do diabo não é que a gente peque, é que a gente se afaste de Deus. E ele sabe que se a gente fica fazendo um monte de coisa errada, a nossa culpa é tão grande que a gente nunca vai se chegar a Deus. Então, a culpa, ela tem muita interferência no mundo espiritual. Então, com batalha espiritual, você precisa lutar com armas espirituais. Mesmo que você não seja cristã, mesmo que você não siga Jesus, se você está carregando essa culpa, eu quero te pedir que você fale esse versículo todos os dias em voz alta, quando você estiver confessando. Você pega isso aí que está pesando na sua consciência, pesando no seu coração, pesando nos seus ombros, e você vai falar, Deus, eu te peço perdão por isso e isso e isso. E a Bíblia diz, a Joyce disse que a Bíblia diz, e pega o papel e lê, não tem problema, que se eu confesso o meu pecado, Deus, você é fiel e justo, não só para me limpar, mas me purificar de toda injustiça. Então me perdoa, faça isso. E você vai começar a sentir a leveza, a paz de Deus no seu coração. Mas se isso não é o suficiente, a gente vai caminhar mais um pouquinho. Quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente tem essa culpa que a gente carrega por anos, a gente não conta pra ninguém por vergonha e por medo do que as pessoas vão pensar. A gente morre de medo de julgamentos, né? A gente quer que as pessoas pensem que a gente é demais. Então, a gente acha também que a gente tá sozinha. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu fazia mentoria em grupo, e agora no Desafio MAM, são as interações. Porque quando vocês veem que tem outras mulheres junto com vocês, vocês veem que vocês não estão sozinhas. E esse sentimento de comunidade é muito importante, porque sabendo que você não está sozinha, você tem mais forças para lutar contra o que você tiver que lutar. E quando a gente está carregando essa culpa, a gente não abre para ninguém, então a gente acha que a gente não está sozinho. Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa falando que tem me visto mais vulnerável na internet. E que se identifica, poxa, a Joyce que eu admiro tanto também se sente desse jeito, também faz isso, então se identifica. É muito importante quando a gente se identifica com alguém. Saiba que na Bíblia existem milhares, centenas de versículos de pessoas que também carregaram culpas horríveis, fizeram coisas terríveis e confessaram o pecado para Deus. Eu vou ler um para você,
Salmos 38:4. Vê se você não se identifica com esse versículo. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. É assim que você se sente? Esse salmo todo é muito lindo. Procurem no Google Salmo 38 e o nome desse salmo é Arrependimento do Pecador. No último versículo ele fala: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então, ainda que ele estivesse se sentindo muito mal, o salmista que escreveu, ainda que esse pecado, a culpa, estivesse afogando ele, e um fardo pesado e insuportável, ele fala: Senhor, me socorre. Deus continua sendo o caminho de toda pessoa que se sente culpada pelo seu pecado. Mas eu não quero ficar focando tanto na culpa, eu quero focar na solução, Já falei para vocês que eu sou uma resolvedora de problemas. Se você tem carregado culpa do passado, se você tem acreditado que você é algo que você fez, se você tem pego isso como sua identidade, você se esconde e você não conta para as pessoas sobre isso e cada vez mais você se deprime, cada vez mais você se junta, se coloca nesse buraco sem fundo e aí você finge que tá tudo bem, mas só você sabe como você tá, existe uma saída, bora lá. Quer mais uma afirmação para você decorar e falar todos os dias, mas é falar com autoridade, é falar para mexer com o mundo espiritual? 2 Coríntios 5:17. Você pode dar um Google, copia aí, coloca num caderno. Eu quero você decorando esses versículos e falando todos os dias. Não falando como um mantra, tá? Tipo, sem... que nem você fala sua afirmação, eu sou maravilhosa, eu me amo, vazia. Eu quero que você fale entendendo e pegando, sabe? Tipo, pegando aquela culpa que você tem do que você fez e jogando fora. 2 Coríntios 5:17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. O que isso quer dizer? Se você está em Cristo, ou seja, você anda com Cristo, anda com Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas, não importa o que você fez no passado, se passaram. Tudo se fez novo. Deus é um Deus de recomeços. Não acredite no que mentem, no que falam sobre Deus. Deus é um Deus de recomeços. A partir do momento que você confessa, como a gente viu no versículo lá de 1 João 9, é recomeço. Ele não joga na sua cara. Ele não é como nós, que quando a gente briga com o nosso marido, a gente lembra até da primeira briga que a gente teve no dia dos namorados. Deus não joga na nossa cara os nossos erros. O diabo sim. Quando vier uma acusação na sua cabeça, saiba que isso não é de Deus. E se alguém te fala não, que é Deus que está falando, não, é mentira. É o diabo que está jogando na sua cabeça para você acreditar. E muito provavelmente ele vai fazer isso quando ele perceber que você está querendo voltar para Deus. Está querendo ir. Quando você está tentando orar e não consegue, ora, porque isso quer dizer que no mundo espiritual isso está fazendo diferença. Quando você fala, Deus, eu não sei nem o que falar, fica quietinha. Fica quietinha porque tem um versículo na Bíblia que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, ainda que você não saiba nem o que falar, porque você está com aquela bola aqui prendendo, o Espírito Santo está intercedendo por você com Deus. Então, você não precisa se preocupar. Você é nova criatura se você decide viver em Cristo. E como já está bem grande, o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês estão achando. Antes de ler o último versículo, que ele é um dos mais bonitos que eu acho, eu tô falando isso para vocês porque eu queria que alguém tivesse me falado isso há alguns anos atrás, quando eu carregava fardos que eu não precisava ter carregado. Isso quer dizer que agora, eu fiz qualquer coisa errada, tudo bem porque Deus perdoa? Não. Mas isso quer dizer que se você tá carregando essa culpa, saiba que é à toa. Existe alguém, existe Deus, que Ele tá prontinho para te receber. Só você dá essa carga para Ele, que Ele quer carregar. Olha só o último versículo que eu vou ler. Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não precisaria explicar muito, né? Mas quem não está acostumado a ler a Bíblia pode ficar, tá bonito, mas eu não entendi. Jesus está falando, vem a mim, se você está cansada e sobrecarregada, eu vou te aliviar. E aí ele fala, tome sobre mim o meu jugo. Jugo é aquela madeira, aquele ferro que coloca no pescoço dos bois para eles conseguirem carregar nas carroças o que é necessário, né? Então coloca na cabeça deles para que eles andem juntos e coloca lá o peso para eles carregarem. Ele fala, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E aí você vai achar descanso para sua alma. Olha como é no mundo espiritual. Ele não fala, e aí você vai encontrar descanso para o seu corpo, você vai encontrar descanso para os seus sentimentos, para o seu coração, você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque, principalmente você que está tentando fingir que está tudo bem, e aí você gasta adoidado para ver se gastando dinheiro você fica mais feliz, aí você come adoidado, porque talvez se você comer mais coisas gostosas você vai ser mais feliz e vai esquecer o que você fez. Talvez transando com um monte de homens, você acha que isso que é legal, e aí você vai esconder essa frustração que você está sentindo, porque você tá com um monte de homens. Talvez bebendo adoidado, você vai esconder aquilo, porque você tem aquela anestesia, né? Então, deixa eu me anestesiar aqui para esquecer as coisas do passado. Talvez acessando pornografia adoidado, porque aí você se transporta para um outro mundo e aí você esquece o seu passado, você fica dependente disso. Eu não sei, talvez dormir adoidado, talvez se isolar das pessoas, eu não sei o que você tem usado para esconder essa culpa que você está sentindo, essa dor que você está sentindo. Mas Deus quer trazer descanso para a sua alma. E aí você não vai precisar de nenhum subterfúgio, de nenhum acessório. Tem um outro versículo que diz que a paz que excede a todo entendimento vai guardar o seu coração em Cristo. É uma paz que ninguém entende, que excede todo entendimento. Ninguém entende, mas essa paz que ninguém entende vai estar no seu coração em Cristo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está carregando esse peso por anos, troca. Tira e dá para Deus. Fala, Deus, essa culpa que eu estou carregando há anos, eu não quero carregar mais, eu já te confessei. Pega das minhas costas. E Ele vai trocar o teu pelo dele. E aí, quando você caminha com Ele, a caminhada é mais fácil, porque você não está sozinha e não tem mais peso que não precisa ser carregado. O maior peso já foi carregado, que foi Jesus Cristo quando Ele morreu na cruz, carregando aquela cruz por todos nós. Você não precisa carregar o peso do seu passado. E aí quando você se sentir liberta de verdade, você vai ver que você vai estar mais do que pronta para pensar no seu futuro. E aí você vai avançar. Escuta o que eu estou te falando. Qualquer discurso que você ouvir, discurso motivacional, discurso vazio, discurso que toca o seu coração, mas não toca a sua alma sobre perdão, não vale a pena ser ouvido. Se você ouve e você se sente, ai que delícia, mas não toca a sua alma, ignora. Porque a culpa é algo do mundo espiritual. O diabo vem nos atacar a todos nós com essa culpa. Porque ele não quer que a gente se aproxime de Deus. E a culpa é uma estratégia muito inteligente. Quanto mais a gente se sente culpado, menos a gente quer voltar para Deus. A nossa natureza, nós fomos criados para adorarmos alguém. Seres humanos foram criados para adorarem. A gente tem essa parte espiritual. Todos nós. Nós temos isso dentro de nós. E então, quando a gente se vê com vergonha, porque a gente fez algo que não é à altura dessa pessoa que a gente adora, a tendência é se afastar. Pois eu digo, faça o contrário. Aí que você vai, fala, Deus está difícil, mas corre para Deus. O fardo dele é suave. E Ele quer tirar, carregar o seu. Um abraço.